Estamos de volta com o programa Mogi em Revista dessa semana e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber aqui no nosso programa um dos maiores artistas desse Brasil, por que não? Um dos maiores dubladores, um dos maiores locutores, artistas de teatro, de televisão, de tudo mais. É o embaixador de Santos, é um dos caras mais legais que eu conheci nesse meio. Meu querido amigo Titio Marco Antônio, muito obrigado, Titio, pela sua presença aqui hoje. Você que é um cara tão ocupado, mas conseguiu um tempinho aqui para vir bater um papo com a gente aqui do Mogi em Revista. Muito obrigado, Titio. Prazer meu, André, estar aqui com você e com as pessoas que te acompanham. Quero dizer que isso tudo é um exagero seu, mas eu agradeço o carinho e a reverência. Mas sou um aprendiz que tento ser a cada dia um pouquinho melhor do que fui no dia anterior. Me esforço para isso, para levar um trabalho digno e de qualidade para as pessoas que gostam de mim. Mas Mas obrigado aí assim, pela descrição. Maria. Mas você sabe que onde que vem essa história de titio aí? Porque se não é tão titio assim desse jeito, né? Pode ser o titio Marco Antônio, né? De onde que veio? De Você onde que acha que começou isso aí? eu sou jovem para essa alcunha? Você acha? Jovem, jovem, lógico, eternamente jovem. Forever Young. Bom, Forever young. na verdade, quando eu comecei na Kiss, há quase 20 anos, eu era bem jovem, né? Eu vou fazer 50, eu tinha 20 e poucos anos, e naquela época a Kiss era essencialmente uma rádio classic rock, uma rádio old total, porque só tocava nos 60, 70, pouquíssimas coisas dos anos 80, era uma rádio mais old school. E quando eu entrei, tinha um cast, um time de locutores, e muitos tinham um apelido pelo qual eram conhecidos, como Morcegão, Holandês Voador. E aí eu cheguei como Marco Antônio, eu trabalhava na Eldorado, eu vim da Eldorado, Rádio Eldorado, e lá eu era o Marco Antônio Abreu, que é o meu nome. Mas aí eu achei que era legal criar um personagem, alguma coisa para mexer com o imaginário das pessoas pelo rádio, porque naquela época rádio era rádio mesmo, né? Você não tinha a imagem da pessoa, o ouvinte tinha que criar um semblante para aquela voz que estava falando. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, grande parte das emissoras, praticamente todas, inclusive a Kiss, tem transmissões ao vivo no YouTube, então a rádio é assistida também, né? Porque você tem a imagem. E as redes sociais, que se fortaleceram nesse tempo também, essas 2 décadas, elas desvendaram o mistério, né? Deram um rosto para cada uma das vozes, porque a gente tem perfil, as pessoas seguem, então já sabem como é o meu rosto. Mas naquela época não, a pessoa ouvia e não sabia, né? Como será que é esse cara? E aí eu criei um tiozão, um personagem do titio, que chegava com seus vinis e tocava Bob Dylan, Monkees, Creedence e todos os grandes clássicos sessentistas, e aí pegou. E depois a rádio foi se modernizando, a rádio foi se abrindo mais, né? Hoje a gente toca de Little Richard até Greta Van Fleet, Maneskin, Blink-182, bandas desde os primórdios do rock até as bandas do dia de hoje. Então, esse personagem tinha uma razão de ser naquela época. Sim, mas o Titio ele entrou com esse folclore aí, mas na realidade você sempre costumou ouvir esse tipo de som também, né? Você sempre foi um cara que estudou muito a música, né? Olha, por incrível que pareça, eu nunca fui um estudioso, não. Não. Eu fui influenciado, né, por um irmão mais velho. Nós tínhamos uma vitrola só em casa, quando eu morava com a minha família, criança, anos 70, em Santos. A gente tinha uma Telefunken, e essa Telefunken era dividida entre todos da casa. Minha mãe ouvia os vinis dela, Elis Regina, Roberto Carlos. Ela gostava muito, acredito que ainda goste, ela é viva, de Nat King Cole, de Ray Conniff. Eu tinha os meus discos infantis, tinha disquinhos, tinha uma série, uma coleção de compact disc,
que eram aqueles disquinhos pequenos, que se chamava Coleção Disquinho. Então tinha Cinderela, Os Três Porquinhos, Branca de Neve. Eu adorava ouvir essas histórias e ouvia 50 vezes cada uma, sabia de cor todos os diálogos, mas eu adorava ouvir. Acho que ainda tenho até hoje esses disquinhos aí numa coleção. E eu tinha disco do Balão Mágico, do Bozo, e o meu irmão mais velho tinha Led Zeppelin, Ozzy Osbourne, porque ele é bem mais velho, né? Eu sou aquela rapa do tacho, que se chamava de temporão. Isso. E aí, às vezes, eu queria ouvir o Bozo, ou queria ouvir o Balão Mágico, e ele estava na vez dele ouvindo Black Sabbath. Sim. E, às vezes, eu ficava ouvindo de tabela, um apartamento pequeno, né? Morávamos num apartamento de 2 quartos, pequeno. Então, a gente ouvia tudo, né? E aí, eu acho que, num determinado momento, eu descobri que os discos dele eram mais legais que os meus. E aí, passei a gostar. E aí, eu lembro do Led Zeppelin, o Led 4, que tinha Starry to Heaven. Eu adorava, achava linda aquela música, ficava dançando, os meus brinquedos todos espalhados no chão. E aí, acabava a música, eu ia lá no bracinho da agulha, da boa e velha Telefunken, voltava para o início e ouvia de novo Starry to Heaven. E depois o Ozzy me chamava a atenção porque eu gostava de histórias sombrias, adorava ver filmes de terror. Gosto até hoje, confesso. E o Ozzy, o Alice Cooper, eles sempre tiveram essa atmosfera, né? Meio de flertar com o horror, né? O Alice Cooper vai além até, porque ele decepa a boneca no meio do palco, e o Ozzy com aquela cara, né? E aquela coisa com o morcego na boca. Então aquilo me chamava a atenção pelo visual, essencialmente. Sem contar que a capa do Black Sabbath, do disco homônimo, é, para mim, a melhor capa de todos os tempos, porque tem aquela aparição, então parece realmente a capa de um filme de terror, de um conto de Edgar Allan Poe. Então, eu gostava daquele visual, e aí eu queria saber que barulho que tinha naquele disco, naquela bolacha preta. E nessa tentativa de descoberta, eu fui descobrindo esses sons, e fui gostando e me encantando por isso. E tive várias fases, depois na época de começo dos anos 90, eu tinha 15, 16 anos, e aí eu tive uma fase que eu pirei com o grunge, usava minha camisa de flanela, porque eu adorava Nevermind, do Nirvana, foi um disco que me sacudiu. Aí eu fui experimentando outros sabores, mas nunca fui um roqueiro ortodoxo, daqueles mais radicais xiitas, né? Que só ouvem isso e qualquer outra coisa. Não, eu sempre fui um cara aberto, até porque eu cresci num lar plural. Então eu gosto de Elis Regina até hoje, porque eu me lembro daquele bolachão. Você foi um roqueiro por osmose, então, né? Oi? Você foi um roqueiro por osmose, então, né? Ouvindo o som do seu irmão e acabou curtindo. Ozzy Mose, né? Tem um izinho Y no meio dessa osmose, porque o Ozzy, eu me encantava pela figura e pelo conteúdo, né? E eu lembro que eu tinha uma moça, uma vizinha no prédio, que ela era professora de inglês. Naquela época não tinha Google, né? Para a gente ir lá e traduzir as letras imediatamente e ver o que ele estava falando. Eu não entendia qual era o conteúdo das letras. E aí ela me traduzia algumas, e aí parecia realmente os contos fantásticos que eu lia, que eu gostava de ler. Eu aprendi a gostar de ler porque eu não gostava de ler. Na minha época de colégio, eu detestava. Aquilo era uma obrigação, era enfadonho ter que fazer o resumo do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ler essa de Queiroz, o Primo Basílio. Eu achava aquilo um saco. Eu estava numa fase, né, que eu queria jogar bola, me divertir com os meus amigos. Aí eu pegava aqueles resumos assim que algum mais estudioso me dava e entregava para dizer que eu tinha lido o livro. Eu não curtia. Mas aí, graças a um homem chamado Stephen King, que é um mestre na literatura de horror e que tem dezenas de obras adaptadas para o cinema e para séries de televisão, a Netflix tem várias obras, inclusive produções da Netflix inspiradas nos contos dele. Graças a ele, eu passei a ter uma paixão pela leitura e uma paixão pelo universo sombrio e soturno. E aí também tive a minha fase The Cure,
Depeche Mode, Joy Division, que são aquelas bandas mais sombrias, que são aquelas bandas, né, que a galera se vestia de preto, passava delineador na cor, pintava a unha de preto, como Robert Smith. Então eu tive muitas fases assim, eu sempre fui aberto a descobrir sonoridades. Gosto de Elis Regina até hoje, porque é a minha memória afetiva. Gosto de Clara Nunes. Aí o cara fala, caralho, mas você vai do Iron Maiden a Clara Nunes, uma sambista tão das antigas, porque a minha avó gostava, minha avó era espírita e gostava de Clara Nunes, que era uma cantora que honrava os orixás, falava de religiões afro-brasileiras, e aquilo também me encantava. Então eu sou um cara que eu sempre tive aberto. Tem coisas que eu detesto, que eu nunca vou precisar. Não tem como eu fazer uma releitura de um axé, ou sei lá eu o quê, de um pagodinho dos anos 90. Isso eu sempre achei um horror, sempre me incomodou essa sonoridade, sem nenhum preconceito, é só uma questão de gosto. Agora, o meu paladar musical, ele é amplo demais, porque eu cresci com muita coisa, com MPB, com Chico Buarque, com Roberto Carlos, com Black Sabbath, e Ozzy, Alice Cooper e Led Zeppelin, com os meus infantis também, e depois fui conhecer muitas outras coisas. Hoje em dia eu gosto de muitas coisas, por exemplo, vertentes ou subvertentes da música eletrônica. Eu curto o jazz, adoro, às vezes, colocar uma música clássica, quando eu chego aqui muito acelerado em casa, eu trabalhei 10 horas naquele dia, chego, boto minha seleçãozinha no Spotify de jazz, ponho uma boa dose de Scott e relaxo. Então, eu transito bem. Eu não sou eclético, porque eu não gosto dessa palavra, eu acho essa palavra meio pesada. Me soa como uma pessoa que gosta de tudo e é rasa em tudo. Não, eu sei do que eu gosto, através do meu paladar, eu consigo degustar aquilo que eu considero de qualidade, mas sou bem amplo. Mas, claro que, se você falar o que me move, cara, o que me move é rock and roll, é som pesado, é ir ver Rammstein. Aquilo é um orgasmo para mim. Mas se eu estou aqui em casa numa boa e, sei lá, começo a tocar um Chico, eu também consigo ter essa abstração, eu consigo flertar com outros sabores. Porque senão a gente fica assim, né? Sim. Isso vale para qualquer instância da vida, viu? É verdade. Seja em qualquer instância ideológica, religiosa, se você adota a sua verdade como única e como verdade absoluta, você se fecha, você estreita o seu raciocínio, né? Como aquele cavalo que só consegue enxergar à frente, porque ele tem as viseiras que impedem que as laterais sejam apreciadas. E o mundo tem muitas cores, tem muitos sabores. A gente não pode se restringir assim. E tudo é tão rápido, daqui a pouco acabou. Daqui a pouco eu posso tomar um banho e cair duro no chuveiro porque chegou a minha hora de subir. E aí? De que adiantou um radicalismo A ou B, ou um cara que é muito xiita com o time de futebol dele, ou com a religião dele? Religião é uma coisa também difícil, né? Porque tem pessoas que querem impor suas verdades, suas crenças ao outro, sem respeitar que o outro tem o direito de ter a sua verdade, que pode ser outra. E isso vale para qualquer instância da vida, né? Porque a gente tem que ser plural, a gente tem que experimentar. Claro que tem coisas que você pode experimentar e dizer, putz, não gostei, não é para mim, né? Mas a gente, às vezes, acaba ficando muito... Me foge até a palavra, eu não queria usar nenhum termo jocoso, mas a gente acaba estreitando horizontes quando a gente acredita numa única verdade e não está aberto para descobrir outras possibilidades nesse universo tão amplo. Verdade. E, assim, sem querer falar de política, mas já falando um pouco, tivemos uma baita de uma polarização aí sem precedentes no Brasil recentemente, né?
Isso, ele pegou, essa polarização acabou entrando em vários setores da sociedade. Você acha que isso afetou muita coisa na música também, essa polarização? Olha, na música em si, eu acho que não. As porcarias continuam surgindo, continuam fazendo sucesso, as coisas boas também, mas fez com que Mas a eu digo gente se assim, tornasse... na questão de levantar bandeiras, assim, entendeu? De coisas, por exemplo, que o rock não bandeiras que o rock não levantava antes. Eu acho que figuras, não a música em si. Figuras isoladas dentro dos seus segmentos, ainda que músicos, cantores, se posicionaram, né? E alguns passaram a defender algumas bandeiras que, no meu ponto de vista, são totalmente equivocadas. São a antítese de tudo aquilo que eu acredito na minha vida. Porque essa polarização que você está dizendo, ela não é uma questão de direita ou esquerda. Antes fosse, porque nós temos pessoas seríssimas, pessoas competentes em todos os espectros da nossa política. Pessoas de centro que são interessantíssimas, pessoas de direita que são impecáveis nos seus posicionamentos, coerentes, honestas, pessoas da esquerda, de qualquer espectro. Agora, essa polarização não foi ideológica, foi uma polarização que, no meu ponto de vista, se deu entre civilização e barbárie. E aí ultrapassa a questão de direita ou esquerda. Porque eu já votei em pessoas, eu nunca votei em partidos, eu sempre escolho pessoas com as quais eu me identifico, eu sempre vou escolher um deputado de acordo com as bandeiras que ele defende, se são as mesmas que eu defendo, e já votei em pessoas de todos os espectros, né? Votei em pessoas... Claro que essa extrema-direita nunca fez parte do meu show, da minha paleta de cores, porque o que eles defendem é realmente a aniquilação de quem pensa diferente. O flerte com o fascismo que nós vimos aqui nesses últimos 4 anos realmente foi de algo assim nunca antes visto, eu acho que na história dessa república, desde que Cabral pôs os pés aqui. Nós tínhamos pessoas de todos os espectros. Eu posso citar vários políticos, de Ulisses Guimarães, a Delfim Neto, um liberal de direita que eu respeito profundamente, a Leonel Brizola, há tantos líderes de um leque muito amplo. Agora, o que nós vimos não foi uma direita. O que nós vimos foi a negação de tudo aquilo que eu considero correto na vida, dos valores que eu transmito para os meus filhos, né? A questão de você respeitar e ser amigo e conviver com qualquer etnia, com qualquer gênero, com qualquer posicionamento. Ah, eu torço para o Corinthians, eu sou trans, eu sou albino da pele roxa. Respeitar essa diversidade, essa pluralidade, para mim, é a premissa básica da civilidade. Respeitar a ciência é o segundo ponto, porque eu sou do entretenimento, você também do jornalismo, você tem as suas frentes, eu não tenho como dizer o que é mais eficaz num tratamento de uma doença, porque eu não estudei para isso. E essas pessoas, elas criaram, para mim é uma seita criada, foi uma seita, e uma seita onde não se pensa, onde se lobotomiza cérebros, e elas foram criadas até instruídas a comprar, a vender um discurso único, unilateral, questionando até mesmo a letalidade de uma doença que enterrou quase 700 mil brasileiros. Abraçaram um remédio, um kit de vermectina, de verme para cachorro, cloroquina, porque aquilo assim o líder dizia. É quase como aquele líder daquela seita lá, eu esqueci o nome, que o Chico Anísio até satirizava, o Tim Tones, lembra? Lembro. E aí rolou depois um suicídio coletivo, porque é isso, essas pessoas ficaram tão cegas, tão fanáticas, tão lobotomizadas, e isso se deu através de muita fake news semeada, através
de igrejas e pastores que podem ser tudo, menos seguir o cristianismo, são anticristãos acima de tudo. Por quê? Porque são racistas, porque são misóginos, machistas, homofóbicos, porque desdenham da ciência, porque chegam a dizer que a Terra é plana. Então, esse debate, eu sempre digo, nunca foi ideológico, porque eu sento à minha mesa aqui, tomo um uísque com um cara liberal, com o cara do MST, com o CEO da empresa que defende um Estado menor, com outro que defende práticas assistencialistas. Para tudo isso tem conversa. Agora, para a boçalidade, para a aberração, para o ponto de você dizer que se você tomar uma vacina você vai ser jacaré. O ponto de um líder, né? De um líder de um país que deveria se dar, pelo menos, ao respeito de cumprir a liturgia do cargo. Esse cara foi numa live imitar e rir de uma pessoa sem oxigênio. Então eu não posso tratar isso como política. A direita, ela é importante, ela precisa existir, a esquerda também, o centro também. Agora, isso não é nada, isso é a negação, é o contrário da civilidade, é a barbárie, é defender, é chegar ao ponto de você estar numa igreja, diante de um pastor, porque você está com algum problema, com o teu coração oprimido, porque você está precisando pedir uma oração para salvar o seu pai de uma doença, e aí você tem que ver esse pastor, ao invés de pregar a Bíblia, ao invés de ensinar o que é tolerância, o que é respeitar o outro que tem um jeito diferente do seu, ou uma pessoa que é homossexual, porque ela não escolheu ser, ela é, e aí você ouve um pastor desse fazer um discurso de ódio e fazer uma arma com a mão, e dizendo ainda que está louvando a Cristo. Isso, para mim, é o que há de mais abjeto, nojento, escroto, desculpe o termo à sua audiência, que pode existir. Misturar Deus, patriotismo e família, sendo que eles fazem exatamente o contrário de tudo que esse Deus pregou. Porque se esse Deus voltar, como alguns pentecostais dizem que esse Jesus vai voltar, se ele voltar, com certeza, ele não vai estar num jatinho, nem num templo na Babesco, com torneiras de ouro, para você ter 500 pessoas ali louvando e pagando um dízimo. Ele vai estar na Cracolândia. Ele vai estar com um cara de rua. Ele vai estar ouvindo um alcoólatra, uma prostituta, porque foi isso que a gente aprendeu lendo a própria Bíblia. Então, essas pessoas são a antítese. Se eu depender, se eu precisar desse Deus que eles defendem, eu vou abraçar o ateísmo com todo o meu coração. E aí vão me dizer ateu. Eu não sou ateu porque eu acredito nessa força maior. Eu acredito nesse Deus, mas o meu Deus definitivamente não é o Deus dessas pessoas. É isso que eu quero dizer. Não é direita ou esquerda. É ser humano ou não ser humano. Exatamente. E assim, para a gente mudar um pouco, deixa Desculpa, essa conversa... depois você corta aí. Não, imagina, isso aqui vai. Depois eu vou ter que liberar na íntegra essa entrevista, que ficou muito legal. E assim, para a gente amenizar um pouco o tom dessas nossas opiniões, eu sei que você é um cara muito família, né? Você tem 3 filhos, né? 3 filhas que você tem? 3 filhos. Eu tenho 2 meninas e um menino. 2 meninas e um menino, né? Você é um cara muito família, tal. Você sempre está postando os passeios com seus filhos, tal. Como é que era a sua infância lá em Santos? Como é que foi para você a descoberta da vida lá em Santos? Como é que era para você? Olha, isso dá um papo de algumas madrugadas num boteco aí tomando uma e conversando. Na adolescência eu sei que você jogava bastante fliperama, certo? Eu adorava jogar pinball, jogos eletrônicos. Mas a minha infância, dentro do que eu considerava, né, assim, ela foi feliz. Eu tive uma vida, um lar tranquilo, onde nunca me faltou nada, né? Éramos classe média, mas sem nenhum luxo, mas ao mesmo tempo sem nenhuma privação.
Agora eu me sentia o esquisito mesmo da turma, o esquisitão do rolê. Eu era aquele garoto que sentava no fundão, que preferia muitas vezes não descer na hora do recreio. Na minha época eu chamava recreio, acho que na sua também. Eu preferia ficar na sala lendo um conto do Stephen King ou desenhando na última folha do caderno. Eu não era uma pessoa das mais sociais. Eu não era aquele que ia no bailinho ou na festinha dos amigos e as meninas queriam beijar ou dançar. Eu era meio que o inadequado, era assim que eu me sentia. E isso deixa marcas na gente, né? Nas brincadeiras, nos jogos, com amigos do meu irmão, sempre mais velhos, eu era o café com leite. Café com leite é uma terminologia que é um bullying terrível, porque o café com leite é o quê? Não é aquele pingado, não é o pingado que a gente toma na padaria. O café com leite é aquele cara que é a figuração, ele é figurante. O que ele fizer não vai valer. Pode jogar aí, mas é ele que está jogando. O jogo é entre nós, deixa ele para ele não chorar. Então, isso traz, por mais que depois a gente trabalhe nisso ao longo da vida, com a maturidade, isso traz alguns traumas, uma sensação de rejeição, uma baixa autoestima. Mas aí, depois, com 14 para 15 anos, eu fui fazer teatro. De curiosidade, vamos ver qual é que é? Uma oficina gratuita da prefeitura na cidade e fui fazer. E aí, no teatro, eu me descobri. Aquilo foi o meu portal. Eu não precisei de igreja, eu não precisei de corrente de pastor nenhum, nem de passe de preto velho nenhum. Eu fui no teatro. E o teatro me abriu um mar de possibilidades. Porque aí eu vi que ali eu podia ser o vilão e o mocinho na mesma novela, se assim eu quisesse. Então eu era o assassino, eu era o herói, eu era o príncipe que a princesa queria beijar, mas eu também era o maluco eu era o que eu quisesse. Eu podia ser o que eu quisesse. Então aquele gordinho, uma síndrome de rejeição, que era o último a ser escolhido no jogo de futebol da classe, quando tinha a aula de educação física, os capitães iam escolher seus times, eu era às vezes o último a ser escolhido. Eu era meio que um esquisito, eu não era pop. E o teatro me abriu isso. E aí eu vi que eu era amado por aquelas pessoas, eu vi que eu comecei a vencer vários bloqueios, a desatar muitos nós que eu tinha comigo e a tirar muitos sapos que eu já tinha engolido na vida. E aí passei a ter uma plenitude. E aí eu falei, é isso que eu quero trabalhar, é isso que eu quero fazer. Mas aí, quando eu tinha essa idade, um pouco mais, eu já tinha o meu grave, que eu já tenho hoje. Com 15, 16 anos, eu já tinha mudado de voz, naquela fase de transição do menino, na puberdade, e já tinha esse gravão. E as pessoas, você podia ser locutor de rádio, às vezes me ouviam, até no próprio grupo teatral. Você nunca pensou em trabalhar em rádio? Você é um vozeirão. E aí eu fui fazer o curso de rádio também. E aí comecei a trabalhar em rádio. Mas gostava e levava o teatro como um hobby, como uma paixão junto, similar. E aí depois, com anos de experiência, eu fui descobrir que essa minha voz podia também se ampliar para além das ondas do rádio. Eu podia trabalhar como um ator de voz, com o que eu quisesse. Então isso me trouxe uma segurança, me abriu um portal, assim. Eu cliquei, abriu um portal gigante, eu saí em Nárnia. Essa foi minha salvação. Porque hoje eu me sinto feliz, né? E eu tenho o privilégio, agradeço muito ao Deus, que é o meu Deus verdadeiro, que é só amor, que não castiga, que não pune, que não faz arma. O meu Deus, que é só amor, eu agradeço a Ele, porque eu tenho o privilégio de viver, de ter o meu sustento e o sustento dos meus filhos com um trabalho que eu amo. Porque eu faço aquilo que eu amo, eu tenho um tesão danado. Talvez por isso que você goste do que eu faço e outras pessoas gostem. Porque eu vou com um tesão danado. Como alguém vai para um parque de diversões, eu vou para a rádio, eu vou para os estúdios, porque eu faço aquilo que eu gosto. Então é um privilégio, né? Mas isso só foi possível porque aquele menino que tinha tanto medo, que não gostava de se expor, que era tímido,
e se excluía dos grupos, ele descobriu que ele podia ser o que ele quisesse ser. E esse universo que se abriu aí para você, já é um universo aí de quase 30 anos, talvez. E se você pudesse, mais ou menos, né? E se você Mais ou pudesse olhar menos. lá no começo desse universo que se abriu aí, hoje em dia, se você pudesse, você faria alguma coisa diferente? Ou você faria exatamente igual tudo que você fez, desde lá do começo até agora? Eu faria E dá para exatamente falar igual. isso. Eu faria exatamente igual, porque eu só sou o que eu sou hoje por causa de todas essas experiências que eu passei. As frustrações, as alegrias, as rejeições, a carência, o afeto que eu recebi, que eu dou, tudo isso somado dá um combo de sentimentos e de formação de um ser humano que faz parte do que eu sou. Então eu penso que se eu tirar um desses tijolos, talvez eu estivesse por um outro caminho. Eu acredito muito em quântica, eu não tenho religião, mas eu leio muito sobre metafísica e sobre física quântica porque eu gosto dessa questão de você saber que a quântica ela é, na verdade, a física das possibilidades, né? Tem até alguns filmes e documentários interessantíssimos que falam sobre o tema, e diz, se eu não for por essa rua, de uma maneira bem simplista, tá? E for por essa, isso pode mudar todo o curso da minha vida e das pessoas que estão ao meu redor. É um clique, é como você clicar num pop-up que apareceu ali no canto superior do site que você entrou, aí esse pop-up te abre um outro portal. E nesse outro portal você vê alguma coisa que te interessou e clicou. E aí você foi em outro. E quando você vê, você já está ali no aspiral que é o universo. E essa surpresa, esse roteiro não linear e que vai se desenhando a cada escolha que você faz, é o que é a mágica da vida. Porque senão, de que vale? Todo mundo vai morrer, né? Eu penso, eu já me questionei filosoficamente sobre isso. Mas, cara, vai acabar tudo a qualquer momento. Então, para que se esforçar tanto? Para que tanta mágoa, tanta rusga, se daqui a pouco acaba? Mas acontece que, enquanto não acaba, nós somos os roteiristas. Então, eu tenho que ser um roteirista bom para que a série da minha vida, para que a atual temporada da minha vida seja eletrizante e que a próxima seja melhor, até que a temporada acabe e a gente deixa a saudade para aqueles que ficaram. É assim que eu penso, eu tenho um E desapego, assim, eu não tenho medo. assim, E não mudaria e nada, você, não você mudaria prova, absolutamente nada. nada. E você prova isso Nada. até na própria condução do seu programa, do Alternativa, que você faz na Kiss FM de segunda a sexta. Você É. faz o seu programa ali de uma forma descontraída, legal, e sempre levando bom humor também, né? Como nas participações da Rosângela Alves, tal, vocês têm uma amizade de muitos anos, tal, entrosados, muito entrosados no trabalho, e também na vida particular como grandes amigos, mas você sempre faz questão de levar isso, né? Esse lado do bom humor, esse lado da graça, tal, porque assim, já teve gente que falou para mim. Teve pessoas até que falam assim, pô, pessoas com problema de saúde até, né? Que falam para mim assim, pô, você é amigo do Marco Antônio, do Titio e tal? Eu falei, sou. Falei assim, pô, várias horas do dia eu fico em depressão e eu só fico feliz quando eu ligo no Alternativo e vejo as palhaçadas do Titio com a Rosângela. E eu achei isso muito legal, cara. Eu achei isso muito bacana. Nossa. Porque mesmo sem você Ouvir isso saber. já vale, isso aí vale, saca? É Meu, um tesouro precioso, porque se eu consigo transformar, ainda que de uma forma tão singela e durante tão pouco tempo, um pouquinho o astral de alguém, isso, meu, é a consagração do que eu gostaria de chegar, assim. É o meu Everest. Eu sim. acho, talvez, que eu não consigo me dar esse valor, assim. Eu não consigo, até porque seria muito hedonismo eu ficar me superestimando a esse ponto. Mas eu ouço isso de algumas pessoas e eu fico muito feliz, porque a minha missão é essa. E eu acho que a missão do rádio, um pouco, hoje é essa. Porque você, para ouvir, por exemplo, o meu setlist, um som do Led Zeppelin, um som do Van Halen, o cara que gosta disso não precisa ligar na Kiss.
ficar ouvindo blá, 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 intervalo comercial, merchan. Ele vai lá no Spotify dele, põe o setlist dele e ouve. Isso. Agora, o que faz ele ouvir esse mesmo som que ele gosta na rádio? É ter um cara ali que conduza, um ser humano, né, que humanize, uma coisa que eu acho que a inteligência artificial, por mais que já estejamos nesse Black Mirror, ela nunca vai chegar, porque é isso, é ter o brother, não é um robô, é um brother ali, eu me sinto sentado no banco do passageiro, ao lado do cara na marginal, trocando uma ideia e ouvindo um som. E o que a gente... Isso a gente faz com quem? Com amigos. Quando eu recebo amigos aqui, um dia se você vier comer uma pizza aqui na minha casa, onde estou agora, eu vou servir para você, nós vamos tomar uma, vamos conversar, vou botar um som. É como se eu estivesse recebendo amigos. Só que, na verdade, são os amigos que me recebem, né? Porque eu que invado o carro de cada um, o fone de ouvido de cada um, se está na esteira, onde está. Agora, levar isso aí e proporcionar esse tipo de bem-estar ou de distração, ainda que seja, tão somente, me deixa muito feliz. Porque eu vou lá para isso. Eu não vou para agradar o patrão, não vou por conta do dinheiro, porque eu sou uma pessoa versátil, eu não precisaria disso hoje para sobreviver. Eu vou porque eu tenho tesão em fazer. E eu acho que isso muda tudo. Isso muda tudo, porque quando a gente vai porque a gente quer fazer, se a gente está lá ali só cumprindo uma função burocrática, eu acho que o ouvinte, o cara que escolhe, ele percebe, né? Eu estou lá porque eu tenho muito tesão. Tesão no sentido bem amplo, prazer mesmo. Eu digo que a gente descobre que a gente ama aquilo que faz. Hoje em dia, talvez esse ditado já não se aplique tanto, porque na era digital, galera do YouTube, a televisão aberta está cada vez menos influente na vida das pessoas, mas eu tenho um ditado que eu uso às vezes nas minhas palestras e nas minhas aulas. Eu digo que a gente descobre que a gente ama o que faz quando a abertura do Fantástico, no domingo, não te causa mal-estar ou depressão. Por que eu digo isso? Porque eu sou de uma época, eu venho, né, da TV aberta, onde só tínhamos 5 canais, não tinha internet, não tinha nada. E eu me lembro que eu amava o fim de semana, eu brincava, eu estava na praia, eu estava andando de bicicleta, e de repente, quando chegava em casa, no domingo à noite, e aquelas mulheres começavam a sair da água, que era a abertura do programa feito pelo Hans Donner, depois dos Trapalhões. Os Trapalhões ainda a gente ria, né? Tinha os Trapalhões, dava risada com o Didi Mocó. Aí, quando entrava o Fantástico, que eu não sei nem como é a abertura hoje, eu não assisto mais televisão, mas na minha época era uma música, umas mulheres saindo da água, e a vinheta era... Aquilo me dava um nó no estômago, porque era já minha mãe falando: Marco, arrumou a lancheira, a mochila, deixa o uniforme já dobrado, vamos dormir. Eu associava com o término do fim de semana, e porque era domingo à noite, acabava na segunda, tinha que acordar cedo e ir para a escola. E aquilo me dava um fastio, me dava uma sensação tão ruim. Eu me lembro que quando eu ouvia aquelas mulheres, era a hora que eu estava pondo os cadernos que eu ia usar na segunda-feira, olhando a agenda, não fiz a lição de casa, e tem que dormir para acordar cedo. Hoje em dia, se eu assistisse televisão aberta, quando eu assisto hoje, ligo televisão é para ver alguma série numa plataforma. Mas se eu assistisse TV aberta e ligasse no Fantástico, essa música não me traria nada, nenhuma sensação. Porque eu acordo na segunda-feira feliz para fazer entretenimento. Essa é a melhor coisa que pode acontecer. Durante o dia inteiro, de 8 da manhã até 4 da tarde, eu fico gravando filmes, desenhos, séries. Então eu sei que daquela dedicação minha depende uma criança sorrir no sofá, uma senhora dar risada da piada daquela série. É a minha dedicação que depende disso. Então eu faço com o maior tesão do mundo. E aí às 4 eu saio, vou para a rádio, e aí lá eu sei que milhares e milhares de pessoas vão enfrentar um trânsito pesado numa grande cidade, seja aqui no Rio, em várias praças onde estamos, e vão se aliviar com uma notícia curiosa, ou com um bate-papo e uma brincadeira minha com a Rô. Então é isso que me move.
Se a música do Fantástico ainda me trouxesse uma má sensação, eu ia ter que mudar. Vou falar, sei lá, vou abrir uma pastelaria, vou tentar fazer outra coisa, porque a gente tem que ter um mínimo de um prazer, porque senão a gente vira só um escravo da função, mecânico, escravo da função e pagador de boletos. Não, eu não vivo para pagar boletos, eu pago todos, mas eu vivo porque eu tenho outras missões, eu tenho muita coisa para descobrir ainda, eu quero rir muito nessa vida. É assim que eu encaro. E daqui a pouco, se acabar também, pode ter certeza que eu fui embora feliz, porque, olha, eu rodei, hein, filho? Eu rodei. Realizado, né? E você falou do entretenimento, Titio. Você é um roqueiro na concepção da palavra. Mas você chegou a trabalhar também em rádios mais populares também, não chegou? Cheguei, comecei em AM, né? Eu sou cria da AM. Que hoje em dia essa nova geração nem sabe o que é, né? Essa nova geração nem sabe o que é. Eu fiz AM também, 2 anos e meio de AM. E você tem que ter até a sua forma de postar a voz ali é diferente também, né? A musicalidade muda, você conversa, é um lance mais popular mesmo, né? Eu tinha, quando eu comecei na Rádio Atlântica de Santos, AM 590, eu tinha o Parabéns do Dia, tinha a tradução da música, tinha a Joana do bairro do Marapé, manda esse som pro André Martinez, lá de Mogi das Cruzes, vamos ouvir agora. Era uma outra pegada, mas uma escola grande, porque eu sou um ouvinte, né? Antes de ser radialista, eu era ouvinte de rádio. O rádio foi o veículo mais presente dentro da minha casa. Sim. Minha mãe ouvia os comunicadores dela, meu pai ouvia Gil Gomes, mesmo a gente morando em Santos, uma rádio de lá, que era a Tribuna, retransmitia os programas que ele gravava da Record. Eu não lembro se era a Rádio Record ou Rádio América, aqui de São Paulo, e entrava lá. Então, o Gil Gomes foi uma grande inspiração para mim, porque era um grande contador de histórias. Ele fazia de um crime banal, ele tornava aquilo um documentário, um filme de terror, e eu adorava. Eu me entretinha, eu tinha medo, eu tinha um cagaço, que tinha aquelas trilhas, ele falava, ele pegou a faca, ele vai matar! Aquilo me deixava congelado, eu punha até o lençol na cabeça, que era domingo de manhã que meu pai ouvia, eu me cobria assim de medo, mas ao mesmo tempo eu me encantava, porque aquilo mudava o meu estado de espírito. A simples voz de um homem contando uma história. É uma grande escola. Como eu aprendi com esses comunicadores, com o Zé Bétio. Não surgiu o Titio do nada porque gosta de rock e começou a falar dos discos que ele gosta. Não, eu sou um fruto também de grandes comunicadores que eu ouvi a minha vida inteira e prestei atenção a minha vida inteira. Domingo eu comia macarrão com a minha avó e a gente via a Porta da Esperança, que era um quadro antigo do Silvio Santos, o pai de todos, o mestre. E ver o Silvio no Domingo no Parque, que era da minha época, a nova geração não sabe, era o programa infantil que ele começava o domingo com aquelas crianças em competições, e a forma como ele contava e se comunicava, aquilo me encantava. O Chacrinha, que eu também gostava muito, aquele velho palhaço, todo fantasiado, jogando bacalhau no auditório. Eu sou um pouco fruto desse entretenimento popular. E comecei em rádios populares, mas o meu gosto é outro. E outra, depois você vai adquirindo vivência, vai discernindo e vai optando por um caminho, né? Hoje em dia, por exemplo, talvez hoje eu não conseguisse ficar horas a fio assistindo um programa popular. Hoje eu já não tenho mais interesse. Leia-se hoje como 2, 3 décadas para cá. Eu já não teria, eu acho que esse interesse Mas isso foi essencial na formação de uma criança que assistia televisão. Eu tinha poucos amigos, eu via muita televisão, então Chaves, adorava Chaves, Chapolin, o próprio Silvio, o Chacrinha, os programas de rádio.
que minha mãe gostava de ouvir, o horóscopo, e aquelas pessoas falando, tudo isso ficava no meu imaginário. E eu me via, eu imitava, eu brincava de fazer programa, inventava alguma coisa que eu ia falar. Eu nunca me imaginei trabalhando num banco ou fazendo administração de empresas. Não porque eu diminuo essa função, é porque realmente eu acho que eu não teria talento para isso. Né? Eu tenho talento, acho que, para fazer o que eu faço. Então, essas pessoas, essa comunicação popular, fazer uma tradução de Always, do Bon Jovi numa madrugada, como eu já fiz, com aquela voz mais sensual, mais esse pausado. programa, tipo aquela coisa meio motel, né? Programas assim, fiz programa meia-noite, aí eu fazia agora 10h25, vamos de Bon Jovi. E ainda não tinha uma identidade, né? Então eu ia brincando com as possibilidades que o meu timbre vocal me proporcionava. E nessas, cara, eu fui experimentando, né? É como um cozinheiro, como um chefe. Ele pode fazer um ótimo cozido, mas aí um dia ele quer saber como é fazer um peixe assado. E no outro dia ele quer fazer um boi no rolete. E assim é. Porque ele não pode se especificar. Eu sou um cozinheiro, um chefe maravilhoso, mas eu só faço risotos e frutos do mar. Não, cara. Você tem que saber fazer o arroz feijão, o macarrão, simples. E claro, aí quando você quiser fazer um carré de cordeiro ao molho de papoulas roxas, aí você faz. Então a gente tem que... Não pode ter medo. Eu nunca tive. Eu sempre pus o dedinho na tomada, tomava o choque para saber se valia a pena esse choque ou não. Eu sempre fui curioso.